Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E germina um plano golpista contra Lula no Congresso Nacional. Documento do GSI com alerta ao governo federal sobre risco de ataques golpistas mobiliza pedido de CPI. Agora está ficando claro por que o Lula não viu com bons olhos essa CPI do 8 de janeiro que ainda germina no Congresso e não passa, como você vai ver agora, de uma tentativa de criar um movimento golpista contra o presidente da República que acabou de assumir. E o Lula, como enxerga lá longe, quando ele disse que essa CPI ia servir para arrumar confusão, ele já sabia o que eles pretendiam. O Lula disse que não foi avisado por serviços de inteligência e não foi avisado. Mas esse documento do GSI desmente Lula, na verdade, contando metade da história. E quem está querendo, você sabe quem está querendo essa CPI no Congresso? Vamos lá, minha amiga, meu amigo. Se você fizer uma pesquisa, não quiser acreditar em mim, você faça uma pesquisa. Quem está bombando no Congresso esse pedido de CPI do 8 de janeiro é a oposição, é a direita, são os bolsonaristas. E por que é que eles estão fazendo isso? Você vai entender com a leitura dessa matéria. Um relatório sigiloso enviado pelo Gabinete de Segurança Institucional ao Congresso que aponta que o governo foi informado sobre a possibilidade de haver ataques violentos em Brasília no 8 de janeiro foi produzido pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, subordinada ao GSI, no modelo bolsonarista que o Lula já está desmontando. E foi compartilhado com órgãos federais 2 dias antes da invasão da sede dos três poderes. O documento tem sido usado para turbinar um pedido de instalação de uma CPI para investigar os atos golpistas. No relatório, a ABIN informava o governo que havia identificado a convocação de caravanas em diversos estados do país para que se deslocassem à capital. Muito bem. Esse fato de a ABIN ter informado algo que estava em toda a imprensa, em todas as redes sociais, minha amiga, meu amigo, a ABIN se gaba da façanha de ter avisado algo que o Lula já sabia, que você já sabia e que eu já sabia. Quem não sabia que estavam vindo caravanas de bolsonaristas para fazer um protesto em Brasília? Mas vamos prosseguir com isso. O documento foi enviado no dia 20 de janeiro à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, CCAI, e é assinada pelo ministro responsável pelo GSI, o general da reserva Gonçalves Dias, um dos personagens que saíram fustigados do dia 8 por não terem conseguido impedi-los. Esse é um dos golpistas do GSI, que tentou facilitar o trabalho deles. A revelação de que o relatório foi entregue a diversos órgãos do governo expõe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 10 dias após os ataques, Lula criticou as autoridades responsáveis pelas forças de segurança e inteligência, inclusive o GSI de Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias. Então vamos lá, a gente não precisa de muito. Eu vou terminar de ler a matéria para você entender a gravidade do que está acontecendo. Vejam que quem está bombando esse pedido de GSI, de CPI, é a direita. E por que está fazendo isso? Porque desde os primeiros dias, quando o Congresso foi atacado, o Palácio Planalto, o STF,
começaram a direita, os partidos de direita, os partidos bolsonaristas, começaram a acusar o Flávio Dino, o governo, de terem sido avisados de que ia ter uma manifestação em Brasília. Só que eles não foram avisados, minha amiga, meu amigo, isso é muito revoltante. Eles não foram avisados que a polícia e o exército não iam fazer nada se eles tentassem invadir o Congresso. Então, na verdade, isso é uma malandragem e é uma tentativa. Veja bem, eu pude apurar isso. Existem planos para pedir não só uma CPI, como a responsabilização de Lula pelos ataques que foram feitos a ele, principalmente por causa dele. E com isso fazer um primeiro pedido de impeachment com poucos dias de governo. E por que é que a direita bolsonarista está fazendo isso no Congresso? Porque tem força, não é? A gente sabe que cresceu a bancada de extrema direita no Congresso, não é? E que a direita está com uma força quase total. 80% do Congresso Nacional é de direita. Claro que uma boa parte dessa direita está com o Lula. Não é? Então, o que é que eles querem fazer? Se eles não conseguirem criar essa CPI, e se conseguirem criar essa CPI, não conseguirem um clima para derrubar o Lula, na verdade, o que eles vão tentar é pelo menos desgastar o governo, obrigando-o a negociar com o Centrão, com todos aqueles que podem impedir esse golpismo que está germinando no Congresso. Então veja bem, o Lula sabia, o Flávio Dino sabia, você sabia, eu sabia, todo mundo sabia que estava se dirigindo caravanas, não uma, mas várias caravanas bolsonaristas para Brasília. O que ninguém sabia era que o GSI, a segurança da Câmara, a segurança do Palácio do Planalto, o Exército, a Polícia Civil, a Polícia Militar do DF iam cruzar os braços quando os vândalos atacassem. Então isso é uma malandragem muito grande, porque eles vão tentar usar esse aviso do GSI. Veja como eles planejam com antecedência. O GSI, de fato, todo controlado por bolsonaristas, sobretudo por esse tal general G. Dias, mandou o aviso para o Lula. Olha, tem caravana vindo para Brasília. Mandou para o Flávio Dino. E eles falaram, sim, nós sabemos, todo mundo sabe. Está nas redes sociais. Basta você ver, basta você ter um celular na mão que você vai ver que tem viagem de caravanas bolsonaristas para Brasília. Agora, o que eles tinham que dizer é o seguinte, ó, se eles vierem e começarem a quebrar tudo, nós vamos ficar de braço cruzado. Esse é o plano golpista e isso é algo que preocupa bastante pela força que a direita tem no Congresso e por estarem já planejando, vejam bem, o plano dessa gente é pedir o impeachment de Lula por conta de ele não ter feito nada para defender a si mesmo de uma tentativa de golpe. Vão vendo o nível de hipocrisia e de malandragem dessa gente. E vamos em frente. O STF ele tem uma notícia muito ruim para o Bolsonaro, mas muito ruim mesmo. Inicialmente, antes dos atos de 8 de janeiro, os processos do Bolsonaro iam ser transferidos para a primeira instância. Com a transferência desses processos do Bolsonaro para a primeira instância, isso ia levar anos para andar, não é? Porque a justiça brasileira é lenta. Acontece que depois dos atos de 8 de janeiro, o STF decidiu que todos os processos de Bolsonaro que envolvem atos antidemocráticos e ameaças à democracia vão ficar lá no STF. E se ficarem lá, qualquer decisão que for tomada lá no STF contra Bolsonaro vai ser a decisão final. Não haverá recurso e não haverá como ele ganhar tempo. A notícia é muito ruim para ele. E vejam só o que o governo Bolsonaro fez com este país.
A mortalidade infantil Yanomami supera a de Serra Leoa, a pior do mundo. Claro que essas cenas que nós vimos dos Yanomamis, minha amiga, meu amigo, em que lugar do mundo você vê isso hoje em dia? Não é? Essas imagens já sumiram do Brasil, inclusive, eu não me lembro no decorrer da minha vida. Eu não, aos 63 anos de idade, eu não me lembro de ter visto essas imagens dos Yanomami mundo afora. Em 2020 morreram 126 bebês antes de completarem um ano. Então, quer dizer, isso é só para que as pessoas, esse mercado financeiro, a mídia que começa a repercutir os banqueiros, porque o Lula quer juros menores no país, todas essas pessoas precisam lembrar do desastre bolsonarista. E qualquer tentativa de comparar Lula a Bolsonaro é uma infâmia. Deveria dar cadeia falar uma coisa dessa. E o Planalto e o PT avaliam que a pressão de Lula sobre o Banco Central começa a surtir efeito, e começa mesmo. Apesar da gritaria da mídia toda, que está encerrando a lua de mel com Lula, por conta de que o Lula não quer deixar os banqueiros terem lucros exorbitantes às custas do sangue da nação, não é? A pressão do Lula está surtindo efeito. Eu vou explicar para você rapidamente, já está por aí, mas são matérias complicadas que quem não entende de economia talvez não vai entender. Eu vou explicar para você de forma simples. O que é que está acontecendo? As críticas do Lula ao BC fizeram o Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro para presidir o Banco Central e que agora tem mandato de 2 anos lá e o Lula não pode tirar, as pressões do Lula fizeram esse sujeito aumentar a meta de inflação de 3,25 para 3,50 ao ano. O que é que significa isso? Com meta de inflação maior, é admitida uma inflação um pouquinho maior, 0,25%. Isso permite que seja reduzida a taxa de juros, porque a taxa de juros é regulada pelo BC de acordo com a expectativa de inflação. Então, se você pôs uma meta de inflação de 3 e a inflação for 3,5, você vai ter que aumentar os juros para tentar trazer para 3. Que essa meta de inflação é um pouco uma loucura, não é? De certa forma é o que vige no país, o Lula governou com isso as primeiras vezes, mas o presidente independente do BC, ele joga a taxa de juros nas alturas. Nós estamos com juro real, com Selic, que é a taxa básica de juros da economia, de 13,75% ao ano. É uma taxa estratosférica que vai impedir o crescimento da economia. Então, esse aumento da expectativa de inflação permite reduzir a taxa de juros. Então, já é uma vitória do Lula. Infelizmente, o Lula sabe muito bem disso, vai ter que ser no gogó, vai ter que ser na marra para impedir esse sujeito de sabotar a economia. E na briga com o Banco Central, Lula parece em busca de um cercadinho para chamar de seu. É matéria do Globo, que estava só com matérias positivas sobre o Lula e tal, e como toda a mídia, todas as TVs, todos os jornais, começam a criticar o Lula por criticar o Banco Central, que pede juros menores, o que significa lucro menor para banqueiro. E aí está ficando muito clara a influência dos banqueiros na mídia. Porém, o mais engraçado de tudo isso é que a Faria Lima, que é o centro financeiro e econômico do país, é uma avenida aqui em São Paulo, onde se concentram as sedes dos grandes bancos, a Faria Lima diz que o Lula está sendo bolsonarista. A Faria Lima que foi bolsonarista desde antes, a Faria Lima que ajudou o Brasil a eleger Bolsonaro, agora acusa o Lula de ser bolsonarista, de agir como Bolsonaro, de agir como aqueles que eles defendiam. Então é indefensável essa posição da mídia e dos banqueiros dessa medida do Banco Central de aumentar os juros, uma vez que a inflação agora está sob controle, não há mais um surto inflacionário no país, né?
E o Padilha, né, ele nega que haja fritura de Campos. Não há fritura, há pressão legítima para que ele trabalhe direito. Não é? O Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que pouco antes da eleição do ano passado esteve aqui no canal dando uma entrevista tal, ele está negando que haja fritura. Ninguém quer tirar o Campos, só querem que ele trabalhe direito. E o Lula viaja hoje para os Estados Unidos para se reunir com o Biden e com o Partido Democrata em geral. Vai estar com Bernie Sanders, que é um candidato socialista, inclusive, dentro do Partido Democrata, né? E ele vai junto com o Haddad, a Marina Silva, o Mauro Vieira, que é o chanceler, e a Aniele Franco, não é? Que é uma coisa muito simbólica. E o Lula vai pedir para o Biden para melhorar a situação do embargo dos Estados Unidos a Cuba, que esse embargo mantém Cuba numa pobreza fora do comum. E isso é um absurdo, não tem o menor sentido, gente, fazer isso em pleno século XXI, manter esse sofrimento do povo cubano e depois ficar acusando Cuba de ser um país ruim para viver. E Lula está fazendo a sua quinta visita à Casa Branca. Chupa Bolsonaro, chupa todos aí, ex-presidentes. Nenhum presidente do Brasil ou ex-presidente foi tantas vezes à Casa Branca. Essa é a foto do Lula em 2002, pouco depois de ter sido eleito presidente pela primeira vez, que ele foi chamado pelo George Bush na Casa Branca. E o incrível é que Lula e Bush tinham uma relação boa. Aliás, uma curiosidade é que o Bush, que é do partido do Donald Trump, criticou muito o Donald Trump. Eram outros tempos, né? E o segurança de Bolsonaro, que agrediu o jornalista da Globo, é dispensado do GSI. O segurança de Bolsonaro, que agrediu o jornalista da Globo, Gustavo Soares, foi dispensado do cargo de direção que exercia na GSI da presidência pelo Lula. Não é? Tá aí o Lula defendendo a liberdade de expressão, de imprensa, como ele sempre fez, apesar de que a mídia nem sempre retribui à altura. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.